Bom dia, gente! Vamos lá, vamos iniciar aqui esse workshop. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o conteúdo que a gente vai abordar hoje, tá? Eu vou falar bem resumidamente e depois eu vou falar sobre cada um deles, certo? Nós vamos falar aqui sobre CIs restritos, CIs proibidos e CIs liberados. Vamos falar sobre construção de castanhos para sobrancelhas. Como construir uma sobrancelha, como construir um castanho, né, para sobrancelha temporário ou um castanho permanente. A gente tem essas duas opções, tá? Sem fazer mal à saúde da sua cliente, isso é importante. Cores geradoras, como que a gente trabalha com as cores geradoras, tá? É uma grande tendência agora no mercado. Já tem algumas marcas que estão trabalhando em 2022 com as cores geradoras, né? Já iniciaram aí nesse ano, já fizeram ali os frasquinhos. Porém, em 2023, vocês podem se preparar, porque vai ter uma chuva de cores geradoras no mercado, tá? Essa é uma grande tendência, estejam preparados para isso. E quem souber trabalhar com cores geradoras vai ter esse diferencial no mercado, tá bom? Então, vamos lá. Fototipos altos. Gente, quando a gente trabalha com fototipo 5, 6, a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma sobrancelha com um inorgânico, por exemplo, né? Um castanho inorgânico, um preto, né? Aquele castanho quase preto, bem fechado. Como que a gente gera aquela cor ali, uma cor bonita, que fixe? Como que a gente faz isso, né? É muito importante a gente saber como fazer isso. Então, assim, tem algumas diquinhas que vão salvar aí, como é que eu posso dizer? Vão salvar o dia de vocês sabendo gerar utilizar essas cores geradoras para fazer esses castanhos em fototipos altos, tá bom? Não necessariamente a gente precisa fazer um castanho num fototipo alto. Gente, é só trabalhar com castanho? Não, às vezes você quer fazer uma sobrancelha preta. Tem cliente que pede. Eu sei que vocês têm clientes que pedem assim: Maria, eu quero a minha sobrancelha preta. Você pode fazer a minha sobrancelha preta? Né? Ainda mais cliente que vem da rena, cliente que tá muito acostumado com a rena, que é aquela sobrancelha preta super marcada. Gente, se vocês quiserem fazer sobrancelha preta, tem como fazer, tá? Sem ser definitivo. Olha só que incrível. Vocês não precisam fazer uma sobrancelha preta que seja tatuagem, que seja marcada. Você pode fazer aquela sobrancelha fio a fio ou a sobrancelha shadow num tom preto que não vai acinzentar, que vai degradar preto, que vai sair preto. Daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, ela vai sumir. Nossa, Ju, como é que faz isso? Dá pra fazer. Eu vou ensinar vocês aqui hoje, tá? Se a Nai voltar a tempo, ela que vai ensinar, mas enquanto isso eu vou falando com vocês. Então, vamos lá. Quadro de sugestões. Gente, a Nai preparou um quadro de sugestões de milhões para fototipos altos, 5, 6, para fototipos médios, 3, 4, fototipos 2, para ruivas. Quem aí tem aquela dificuldade de fazer uma sobrancelha de ruiva? Chega aquela ruiva e fala assim: meu Deus, que cor eu vou usar agora? Bate aquele desespero. Porque se você pegar hoje em dia, tá? Os castanhos inorgânicos que a gente tem, ou se você for pegar um castanho orgânico que a gente tenha, você não consegue fazer uma cor ruiva, não. Não tem uma cor no mercado pronta para você fazer uma sobrancelha ruiva, não tem. Então, qual é a necessidade de cores geradoras? Você poder montar a sua cor, você poder gerar uma cor que vai agradar e que vai dar aquele sombreado para a sua ruiva, tá? E esse sombreado para ruiva, Ju, vai ser vermelho? Não, o sombreado para ruiva não precisa ser vermelho, mas ele tem que ter um tom acobreado, um tom quente, e dá para fazer isso com as cores geradoras, com mistura de inorgânicos funcionais, tá? Dá para fazer isso com algum hibridismo. Eu vou falar de tudo isso com vocês, tá? Inclusive do hibridismo. Então, vamos lá.
O que mais que a Anaí ia falar aqui hoje com a gente? Tintas, a diferença das tintas mistas e das tintas híbridas. Atividade eletrônica das partículas, vamos falar sobre isso. E a sua relação com os residuais. Classificação das tintas em relação à solubilidade e classificação das tintas em relação à granulometria. Tem diferença e é importante você saber. Porque às vezes você tem um peso de mão que se adequa melhor a um tipo de granulometria. Às vezes você tem um peso de mão que se adequa melhor a um tipo de solubilidade de tinta, tá? Então, tudo isso eu vou estar falando aqui com vocês hoje também, certo? Subdivisões das camadas de implantação. Como ter uma fixação homogênea do início ao fim. Como não deixar aquela sobrancelha cheia de manchas, com variação ali, ó, de peso de mão. Que mais que ela vai falar aqui? Sobre os equipamentos. Gente, isso aqui é muito legal. Existem hoje no mercado 3 tipos principais de equipamentos. Quais são eles? Os dermógrafos, né? Existem as máquinas híbridas, que as máquinas híbridas, elas são ali, elas têm função de dermógrafo, mas elas também têm aquela função, aquela força de máquina rotativa, tá? E tem as próprias rotativas, que o pessoal usa ali para estar fazendo tatuagem e que algumas pessoas se adaptam para fazer a sobrancelha com micropigmentação, tá certo? Intercorrências e como resolvê-las. Gente, eu tenho uma dica de milhões para falar a respeito dessas intercorrências com vocês, tá? E vou falar isso daí lá no finalzinho da mentoria. Na verdade, eu só ia entrar nessa parte aí para falar das intercorrências, tá? Que era como resolver quando você tá fazendo uma sobrancelha, tem uma cliente ali muito impaciente, fica passando o celular para lá, fica passando o celular para cá, se mexe para lá, se mexe para cá, e aí você foi com o seu dermógrafo e deu uma passadinha excedente, passou 1 milímetro. Isso já aconteceu comigo e eu imediatamente consegui resolver, tá? E deu super certo, tá? E eu vou explicar para vocês como é esse procedimento. E esse procedimento, ele custa para vocês apenas uma agulha, eu tô sem o preço disso aqui. Custa apenas uma agulha e acredito que mais ou menos R$5, tá? R$5. Dica de milhões. Saúde do paciente, isso aqui é importantíssimo, tá? Cuidados prés e cuidados pós com o seu paciente. E aí, gente, tem uma série de bônus nesse workshop que a Nayara vai estar fazendo, que não são hoje, esses bônus não estão programados para hoje, são eles. Neutralização de sobrancelha vermelha, a Nayara vai fazer uma sobrancelha ali, ó, ao vivo, vai deixar gravada nesse Instagram. Neutralização de sobrancelha cinzas, ela já fez uma no Instagram dela, né? Eu não sei se ainda tá salvo, mas ela vai deixar uma salva aqui dentro, neutralização de sobrancelha cinza. O bônus do workshop, imunologia, tá? As principais células de defesa em ação aqui, ó, nessa região, tá? Porque muita gente fala sobre as células de defesa como um todo, na cicatrização de tudo. Mas a Nay, né, e eu estudamos ali, a gente fez um curso sobre imunologia e ela hoje ia explicar exatamente isso. A imunologia aqui, ó, nessa área, aplicada na região das sobrancelhas, tá? É diferente do restante do corpo, Ju? Não, não é diferente. Mas a gente tem que entender o passo a passo ali da micropigmentação. Normalmente, uma pessoa que hoje tem 30 a 35 anos... ela tem um tempo de recuperação de 30 dias. Quando passa disso, né? Quando passa a idade, vai mudando esse tempo de cicatrização. Então, tudo isso eu também vou falar com vocês, tá? Isso é em relação à nossa sobrancelha, tá? A gente vai falar especificamente sobre esse assunto. Atuações do sistema imunológico pós-implantação, sobre esse processo que eu estava falando agora de recuperação, e dermocosméticos funcionais. Aí são os queridinhos que a Nay utiliza, que ela indica, que ela recomenda, tá? Para poder ajudar, né, nesse processo
de cicatrização, porque os dermocosméticos, eles são fundamentais para a gente ter um resultado eficaz, né? Você quer ter uma sobrancelha cicatrizada de milhões, você também precisa indicar para sua cliente um dermocosmético efetivo, tá bom? Vamos lá, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. Então, tá perguntando se a Nai vai remarcar a live ou se essa vai ficar salva. Essa aqui vai ficar salva, mas depois eu vou ver se a Nai vai conseguir entrar, tá? Eu só tô dando início aqui no conteúdo. Se ela conseguir voltar, ela volta aqui a tempo, tá bom? Mas se não, vocês não precisam se preocupar, porque ela vai entrar depois com outras lives aqui, com outros conteúdos, e vocês não precisam se preocupar, tá bom? Vocês vão ter suporte agora de 2 pessoas. Vão ter o meu suporte e vão ter o suporte da Nai, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui no primeiro assunto que eu comentei com vocês, que são os CIs. Gente, o que é CI? Né? Tem algumas pessoas que ainda não sabem. CI é o Color Index. Color Index, em inglês, né? Ele é como se fosse a identidade do pigmento. Cada cor tem um CI específico, tá? O vermelho tem um CI, aliás, tem vários vermelhos, mas tô dando aqui um exemplo, tá? O vermelho tem um número específico, o amarelo tem um número específico. Diariamente, no site colorindex.com, são cadastrados novos CIs. Então, assim, cada pigmento tem aquele númerozinho específico, tá? E o CI, ele não é aqui no Brasil. Esse CI, ele é a nível mundial. Então, o mesmo 77, vou falar do mais famosinho que a gente usa aí para tudo, né? Mesmo 77266, que é o famoso Carbon Black, ele é Carbon Black aqui no Brasil, ele é 77266 na Europa, tem a função de Carbon Black lá, ele é 77266 nos Estados Unidos, é Carbon Black lá também, e ao redor do mundo, 77266 é o preto. Ele não é preto orgânico, tá? Lembrem-se disso. Muitas pessoas confundem dizendo que o 77266 é orgânico. Não é. Todos os CIs acima de 77 mil são inorgânicos. Podem anotar isso daí, por favor. Ju, CI acima de 77 mil é inorgânico. Ok. Porém, já me falaram muitas vezes que esse Carbon Black é orgânico. Me explica melhor isso? Explico. O CI 77266, ele tem comportamento de orgânico. Quando você coloca ele numa lâmina e olha no microscópio, ele é nodular. Ele tem o formato de uma partícula orgânica, tá? Então, por isso é que eles falam, inorgânico tem comportamento de orgânico. E aí é como um telefone sem fio, a gente fala para um, fala para outro, inorgânico com comportamento de orgânico, inorgânico que é orgânico. Aí resume aquela história, sabe? E não é bem por aí, tá? Então, o 77266 Carbon Black é inorgânico, ok? E hoje, o assunto principal aqui que a Nai separou para falar é inorgânicos funcionais, tá? Então, incluindo ele, 77266, ele tá aqui na listinha para falar para vocês que ele é um CI, ó. Se souber usar, maravilhoso. Agora, se não souber usar, vai deixar residual. Tem que ter cuidado. Vamos lá. Deixa eu ir aqui para o próximo tópico. CIs proibidos, CIs restritos e CIs liberados. Gente, tá dando uma polêmica nisso aí, um bafafá nesse assunto. Ju, foi proibido algum CI aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil não foi proibido CI nenhum, tá? Mas é importante que nós, como micropigmentadores, como profissionais da área da saúde, é importante que a gente saiba a nível mundo como que isso está funcionando, tá? Então a Nai trouxe aqui para atualizar vocês em primeira mão
né, a respeito desses CIs. Então, vamos lá. Inclusive, tem uma tabela lindinha na apostila, né? Eu não posso compartilhar ainda, mas mais tarde vai ser enviado para vocês. Não precisa ainda, não. Mais tarde eu vou enviar para vocês, ou a Vitória ou a Nai vai estar enviando. Não precisa se preocupar que vocês vão estar recebendo tudo isso aí. Por enquanto, vão só anotando. Então, vamos lá. CIs proibidos. Quais são os CIs proibidos, Ju? Dois CIs proibidos. Podem anotar esses números aí. 74160 e 74260. Esses dois CIs. O 74160 é o azul de ftalocianina. Azul de ftalocianina, tá? Gente, se vocês estiverem achando estranho, por que a Ju tem essas coisas aqui? É porque eu também dou mentoria de pigmentologia, tá? E por isso que eu e a Nay, a gente estuda junto, a gente, sabe? A gente conversa muito sobre esse assunto. Então, por isso que eu já tenho aqui o meu cantinho da pigmentologia, tá bom? Então, ó, azul de ftalocianina, proibido aonde? Na Europa. Na Europa. A partir de janeiro de 2023, ok? Outra cor que foi proibida, não tenho aqui. Verde de ftalocianina, 74260. Esse aí foi proibido a partir de janeiro de 2023. E aí, eu faço uma pergunta, eu mesma respondo. Tem alguma tinta na Europa com esses CIs? Já não tem mais nenhuma tinta com esses CIs na Europa. Por quê? Quando foi lá em janeiro de 2022, desse atual ano, saiu uma notícia que meio que assustou todo mundo. Era uma notícia que dizia mais ou menos assim. Serão proibidos na Europa várias tintas coloridas por fazerem mal à saúde, mais de 4.000 CIs, não sei o que. Depois eu coloco aqui nos stories para vocês verem a notícia completa, tá? E aí gerou muita confusão ao redor desse assunto, né? Por quê? Porque isso era na Europa, né? E aí aqui no Brasil o pessoal fala, não, gente, não se preocupa, aqui no Brasil não aconteceu nada, né? Não foi proibido, e realmente não foi, gente. A Anvisa não proibiu nada aqui no Brasil. Porém, pensando cientificamente, o que a gente analisa? Se lá na Europa já foi feito um estudo e faz mal à saúde, por tabela a gente entende que no Brasil também faz mal à saúde, né, gente? Nós somos seres humanos como lá, então para o organismo vivo, se faz mal à saúde lá, faz mal à saúde aqui também. Tem eu não tô com ele aqui não, mas tem um livro, pega ele pra mim. Tem um livro de química, que ele é um pedacinho de livro de química e o restante é tudo artigo científico. É esse livro aqui, ó, tá? Eu traduzi ele, traduzi naqueles tradutores automáticos, tá? Ele é um livro em inglês, tá? Fala sobre pele, tatuada e saúde. Então, dentro desse livro aqui, fala sobre algumas coisas de tatuagem, mas a maioria disso aqui, ó, são artigos científicos falando sobre os males desses CIs que foram proibidos lá na Europa. Não precisem se assustar, não precisem se preocupar, tá? Porque aqui no Brasil também as tintas não têm 74260 nem 74160. Vou repetir o CI para quem estiver precisando. 74160. Azul de ftalocianina. E 74260 é o verde de ftalocianina, ok? Vou deixar salvo aqui, gente, pode deixar. Bom, então vamos lá. Esses são só os dois CIs que foram terminantemente proibidos pelo REACH, tá? O REACH
é um regulamento que tem lá na União Europeia, né? REACH é uma sigla em inglês, né? Que fala sobre registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos, tá? Então, é só essa sigla, para vocês poderem entender o que é o REACH. Então, esses CIs foram proibidos na Europa. Aqui, nas tintas de micropigmentação, a gente não costuma ter azul de ftalocianina, né? E nem o verde. Inclusive, por volta de 2017, mais ou menos, foi tirado o azul de ftalocianina. E o azul era o que compensava com o laranja, tá? O azul, deixa eu abrir aqui a minha tabelinha de peso molecular para falar isso com propriedade para vocês. O laranja, né, o 21110, ele tem um peso molecular de 623 gramas por mol, tá? E o azul de ftalocianina, 500 e pouco. Deixa eu confirmar aqui para vocês e falar esse valor exato. Ó, o azul de ftalocianina 74.160, ele tem 576,07 gramas por mol. O que significa isso? Que 500, vamos colocar aqui, ó, 576 e 623 gramas por mol, tá? Vamos botar que ficasse nessa proporção. Ele ficava mais equilibrado, tá? Ele ficava mais ali pertinho da pele. Então, esse azul com laranja ainda gerava pra gente um marrom, ok? Quando em 2017 eles tiraram esse azul das composições, eles substituíram pelo preto, tá? Essa substituição pelo preto ocasionou uma descompensação. Por que ocasionou essa descompensação? Porque o preto, ele tem 12 gramas por mol. Então, agora vocês vão imaginar uma outra cena, tá? Eu tenho aqui a minha derme. 12 gramas por mol, tá aqui, ó. Uma partícula de 12 gramas por mol. E aqui eu tenho uma partícula de laranja de 623 gramas por mol. Quando eu tô implantando na minha derme, eu tô implantando todo mundo junto, certo? Conforme vai ocorrendo a sedimentação química, isso aqui vai acontecendo, ó. O laranja vai descendo, laranja vai descendo, laranja vai descendo. 623, ele é pesado. Ele vai pesado, ele vai descendo, então ele fica aqui embaixo, enquanto o preto fica aqui, ó, aqui em cima. 12 gramas por mol. E aí, a gente passa a enxergar somente esse preto. Me presta a luva aqui, por favor. Ju, a gente, então, deveria enxergar preto na sobrancelha, né? A gente deveria enxergar isso aqui, ó, preto, tá? Uma partícula preta aqui, ó, na sobrancelha. Quando não está altamente saturado, o que acontece? Essas partículas aqui de preto que estão implantadas, elas começam a se dispersar. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece com a dispersão. Vocês devem estar vendo aqui a mesma cor que eu tô vendo, preto, né? Quando acontece dispersão, acontece isso daqui, ó. As partículas se dispersaram. Como elas se dispersaram, a gente para de enxergar preto e passa a enxergar cinza, tá? É isso aqui que acontece. Você vê ó, que aqui, como ela tá juntinha, a partícula tá juntinha, ó, tá preto. Ela se dispersou, ela se espalhou e a gente enxerga cinza, tá? E aí, ó, isso aqui tá aqui na derme, né? Na derme papilar. O laranja, que é o que fazia equilíbrio aqui na maioria das tintas orgânicas, ele é pesado. Aqui tem 12 gramas por mol e o nosso laranja tem quanto? 623 gramas por mol. O laranja desce e vem aqui para baixo na derme. Vamos supor que a minha derme tá assim, né? Então, vem o laranja para cá e fica aqui em cima o nosso
preto. Então, gente, o laranja, ele é desfuncional, tá? E é aí que eu vou entrar nos CIs restritos agora para explicar para vocês. Vamos lá, falei dos proibidos. 74, 160, azul de fitalocianina e 74, 260, verde de fitalocianina. Agora, eu vou falar para vocês dos CIs que são restritos. Ju, o que é um CI restrito? Restrito é aquele CI que eu posso utilizá-lo, porém numa porcentagem menor, ok? Então, mais uma vez, não foi aqui no Brasil, foi pelos estudos avançados que tem lá na Europa. O Rich foi lá, fez aqueles estudos e chegou à conclusão de que alguns CIs eram prejudiciais à saúde. Uns causavam alérgenos, outros causavam mutagenicidade, enfim, né? Causavam mal à saúde, tá? E aí o que acontece? Esses CIs foram restritos. Viraram para o fabricante e falaram assim: olha, fabricante, você pode utilizar esse CI, mas você só pode utilizar a 0,1%. O que é 1% dentro de um frasco de tinta? Me fala. Não é nada. Ou seja, 21110 é um desses CIs que foram restritos, tá? Eu dei aqui alguns exemplos, como 56110 é um vermelho, o 12477, o 561170, tudo isso vai estar na apostila, vocês vão poder ver com calma. Mas o principal que vocês têm que saber, porque é o que está presente nas tintas que a gente utiliza, é o 21110. Esse foi um CI restrito. Então, lá na Europa, aqui no Brasil continua tudo normal. Lá na Europa falaram, olha, vocês só podem usar 0,1%. Aí eu falo aqui com vocês. Se com porcentagem liberada, né, ele já descia e afundava e deixava o preto sozinho aqui em cima, com 0,1% ele vai fazer o quê? Para deixar esse preto marrom? Ele não vai fazer nada, tá? Então ele é um CI desfuncional. É um CI que não tem funcionalidade nenhuma. Seria muito mais inteligente. Gente, vou falar aqui uma coisa que, né, os fabricantes já tinham que ter pensado nisso. Seria muito mais inteligente os fabricantes pegarem esse 21110 e substituir pelo 77491, que é óxido de ferro vermelho, tá? E eu vou explicar isso aqui lá na frente por quê, tá? Vou adiantar, porque ele faz ligação molecular com o preto, mas lá na frente eu explico. E aí sim existe equilíbrio, porque a ligação molecular faz eles se juntarem. Então, faz o preto se juntar com o vermelho, tá? Mas, voltando aqui aos restritos. Os restritos foram restritos na Europa. Na Europa, por quê? Porque fazem mal à saúde, geram metabólitos. Bateu um laser de ND e H picosegundos, lá na Europa eles batem muito laser. Fazem uma sobrancelha, fazem uma tatuagem, não gostou, bate laser. Faz uma sobrancelha, não gostou, bate laser. Então, assim, o laser é muito frequente, tá? Mas esses estudos que tem aqui, já foi comprovado que é com laser, com ultravioleta, com luz, né? Bateu ali, pode gerar metabólito. São esses metabólitos que fazem mal à saúde, tá? Então, por esse motivo, eles restringiram o uso a 0,1%, que não é funcional. Hoje, se você procura uma tinta na Europa com 21110, você não encontra. Eu tenho algumas mentoradas que moram na Itália e elas não conseguem achar nenhuma tinta lá que tenha 21110, tá bom? Elas também não conseguem achar nenhuma tinta que tenha da família Azo, dos azóicos, 12475, 11741, porque são CIs que estão na mira de ficarem restritos também.
ainda não estão, mas podem vir a ficar a partir de janeiro, ok? Vamos lá. Aqui, gente, no Brasil, vocês vão falar assim, Ju, mas eu acabei de comprar um kit de tintas que tem 21,110, o que que eu vou fazer? Você vai usar, vai continuar usando. A tinta só tem validade por 6 meses. Você abriu a tinta, ela é válida por 6 meses. E o que que você vai fazer com ela? Você vai equilibrar, tá? Usa ali 2 gotinhas, a gente vai ensinar. Usa 2 gotinhas da sua tinta, que tem o 21,110, equilibrada com esse daqui, ó, que é o verdadeiro equilíbrio do 77266 do preto, tá? E aí você vai equilibrar com essa tinta, e aí sim você vai ter um castanho funcional, tá? Não é hibridismo, é uma outra categoria de composição de tinta, mas vai funcionar. Você não precisa jogar sua tinta fora. Ninguém aqui tá falando para você jogar tinta fora, gente. Sabe? A gente sabe o quanto é custoso para cada um. Todo mundo que tá aqui passou pelas mesmas fases. Todo mundo passou pela dificuldade, todo mundo teve o começo de conseguir chegar ao ponto de, poxa, no meu começo eu só pude comprar 2 tintas para começar. No meu começo, eu não comprei nem solvente, eu comprei só aquelas 2 tintas ali. Com aquelas 2 tintas eu tinha que me virar para fazer todos os fototipos. Eu comprei uma tinta castanho escuro e comprei uma tinta castanho claro. E com elas eu tentava ali fazer milagre. Gente, todo mundo tem um começo. E a gente sabe muito bem disso e ninguém aqui é louco de falar para vocês jogarem as tintas fora, tá? No Brasil não tem tinta proibida. A Anvisa não proibiu nada, tá? A gente sabe que pode fazer mal à saúde porque já tem os estudos comprovados na Europa, tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai se adaptando. Ah, Ju, a tinta só tem validade de 6 meses. Então, a minha já tá até aberta, então vamos usar. Deu 6 meses, descartou a tinta. E quando for comprar uma nova tinta, quando for comprar cor geradora, compra aquelas tintas que já são liberadas na Europa. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma mentorada que vai para Portugal. E ela me perguntou o seguinte, Ju, eu tenho um kit que eu comprei. Eu não vou citar a marca aqui não, tá, gente? Eu tenho um kit aqui que eu comprei, que vem, acho que 5 cores. E elas têm 21,110. Eu posso ir para Portugal com elas? Como é que vai ser? Não sei o que e tal. E eu fui pesquisar sobre esse assunto, tá? E o que que vai acontecer se ela for com essa caixinha de tintas dentro da mala? Se a fiscalização verificar que ela tem essa tinta com 21,110, ela não passa. Quer dizer, a tinta não passa. Eles recolhem, tá? Por quê? Porque a tinta tá proibida para lá. Já não tem, não é proibida, né? O 21,110 ele tá restrito. Só que como não tem lá mais tinta nenhuma com esse CI e só tem a 0,1%, as tintas aqui do Brasil que tem 21,110 tem uma proporção com maior quantidade que 0,1%, né? Então, essas tintas aqui do Brasil, elas não passam mais para a Europa. A não ser que a pessoa vá com uma tinta inorgânica que não tenha 21,110. 21,110 ele é orgânico, tá bom? Então, resumidamente, é isso. Essas são alterações, são coisas novas, tá? Esse estudo não é novo. Esse estudo vem de 2003, 2005. Estão tentando barrar esses azul e verde de ftalocianina, esses azóicos, já estão tentando ser barrados já tem um tempo, tá? E só agora é que isso tá funcionando, tá bom? Deixa eu continuar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos agora. Então, vocês sabem os restritos, né? Que basicamente, pra gente, o mais importante de saber que o restrito é o 21,110, tá ok? Vamos continuar.
ele não é restrito no Brasil, gente. Vou repetir isso. Ele não é restrito no Brasil, só na Europa. E, Ju, quais são os CIs liberados? Quais são os CIs liberados? A gente tem aqui no Brasil a Anvisa, que é quem regulamenta, né, esses CIs. E a Anvisa, ela tem uma norma regulamentadora. Essa norma é a RDC número 44 de 2012, ok? Essa RDC, ela libera ali vários CIs, tá? Que são próprios para uso. Inclusive, esses CIs, eles nem precisam passar pelos testes de toxicidade, de fototoxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade. Eles não precisam passar por esses testes. Por quê? Porque a Anvisa já pegou, colocou e falou, ó, esses daqui são seguros, tá? Eu coloquei ali alguns principais CIs, né? A ANAI ajustou também os principais CIs liberados. E a gente tem também, aqui no Brasil, o GMC. Ju, o que é o GMC? Gente, essas siglas acabam com a gente, né? A gente é micropigmentador, a gente não... O negócio de sigla já complica a nossa vida. O GMC é como é que eu vou lembrar aqui agora o nome? É um grupo... agora eu não vou lembrar. É do Mercosul, ele fala aqui do Mercosul, tá? É um grupo daqui do Mercosul que libera tintas para consumo, CIs, pigmentos para consumo. Quais são os CIs liberados para ingestão? O GMC é o que libera os CIs para ingestão, tá? Como assim, Ju? Ingestão? Medicamentos, corantes de alimentos e, ó, a gente pode colocar para dentro. Então, eu vou falar aqui para vocês, essas tabelinhas vão para vocês na apostila, mas eu já vou adiantar aqui para vocês quais são, tá? Vamos lá. Primeiro, os CIs liberados pela RDC 44, tá? Eu queria estar mostrando isso daqui na tela, mas como é um Instagram privado, eu não tenho como mostrar isso para vocês, tá bom? Mas eu vou falando aqui e vocês podem anotar, se vocês quiserem, os principais. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Sim, vou dar uma explicação aqui sobre orgânico e inorgânico e vou falar o 21110 qual é a cor. Vamos lá, para a gente poder dar continuidade. Vamos explicar aqui qual é o orgânico e qual é o inorgânico. Inorgânico, tintas inorgânicas, são as tintas de origem mineral. Elas vêm ali de fontes da natureza, tá ok? Por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui algumas pedrinhas. Essas pedrinhas são olho de tigre, tá? E nessas pedras, dentro delas, porque elas não são hematita puro, dentro delas eu tenho um pouco de hematita. Ju, o que é hematita? Hematita é a minha origem do óxido de ferro. Olha que legal. Isso aqui é um ímã, tá? Não reparem a qualidade do meu ímã, gente. Vou comprar um ímã mais bonitinho para apresentar. Isso aqui é um ímã forte. E aqui eu tenho uma pedrinha com hematita dentro. Então, vamos lá, ó. Escutem o barulhinho. Ó. Tá vendo? Tem óxido de ferro aqui dentro. A hematita é óxido de ferro. Ó. Ó. Ui! Essa aqui já tem menos óxido de ferro, ó. Tanto que nem segurou. Ó, agora segurou. Desse lado pegou melhor, tá vendo, ó? Tem mais óxido de ferro aqui. Deixa eu colocar bem pertinho pra vocês verem. Pegou meu cílio, tudo de filtro. Mas aqui desse lado, ó, já não tem muito. Tá vendo? Ó, essa aqui já não tem quase nada.
Vamos ver do outro lado. Ó, desse outro lado tem um pouco mais, ó. Chegou a segurar, tá? Ju, o que que é a hematita? É um minério, tá? Então, é uma pedra, uma rocha, é um minério. Então, os inorgânicos, eles são de origem mineral. Eles vêm ali das nossas rochas, de óxidos, de minérios, de rochas mesmo. Chegou ali na cachoeira, você abre a cachoeira ali. Abre a cachoeira, é ótimo. Você chegou na cachoeira, entrou, você entra na cachoeira, você vê várias rochas ali, tá? E ali, gente, vocês têm várias rochas, pedras diferentes, minérios diferentes, tá? Vou falar aqui pra vocês alguns nomes, deixa eu ver se eu acho aqui, de tipos de minérios aqui, ó, de rochas, de onde vocês podem encontrar, né, os pigmentos inorgânicos aí. A gente tem hematitas, tem cádmos, cobaltos, zinco, titânio, entre vários outros, tá? Então, vem da natureza. Ju, vem da natureza direto para nossa sobrancelha? Não. Vem da natureza, passa para o laboratório. No laboratório é tratado, é cuidado, sintetizado para ir para a sobrancelha, tá? E, Ju, as tintas orgânicas, como que são? As tintas orgânicas, elas são derivadas do carvão vegetal e do carvão mineral. Carvão vegetal é aquele que a gente faz o churrasco. Vocês não vão pegar o carvão de churrasco para fazer tinta de sobrancelha. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Carvão vegetal, ele vai para laboratório, chega no laboratório, ele é trabalhado, ele também é sintetizado e lá são geradas milhões de cores. A gente tem uma variedade de cor orgânica enorme. E nos inorgânicos a gente tem menos cores, as cores são mais opacas por conta dessa limitação aqui, né? Elas vêm dessas rochinhas e a gente tem uma certa limitação. E mais uma curiosidade que eu tenho para falar para vocês. O nosso principal óxido de ferro, tá? Inorgânico, é o óxido de ferro vermelho, ok? Óxido de ferro vermelho. Ju, da onde vem o óxido de ferro preto? Do óxido de ferro vermelho. Através de me fugiu a palavra agora. Através de um processo químico, ok? Eu tenho óxido de ferro vermelho. Aí ocorreu uma calcinação. O que é uma calcinação? É uma queima, tá? Então, eu tenho óxido de ferro vermelho. Eu tenho óxido de ferro vermelho. Houve calcinação, houve queima. Eu tenho óxido de ferro preto, certo? Ju, e o óxido de ferro amarelo? Eu tenho óxido de ferro vermelho. Aí ocorre um outro processo de hidratação. Eu tenho o óxido de ferro amarelo, ok? Então, a nossa base principal é o óxido de ferro vermelho, certo? Da queima, da calcinação, vem o óxido de ferro preto. E da hidratação vem o óxido de ferro amarelo, certo? Então, não sei se ficou clara aí a minha explicação, mas a diferença básica dos orgânicos para os inorgânicos é essa. E a outra perguntinha que tá aí é: qual cor é o 21110? O 21110 é essa cor aqui, ó. É o laranja, laranja real. O nome oficial dele é laranja 13.
Vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem, tá? A cor dele. Esse aqui. Ó, isso aqui são pixels, tá, gente? Que eu fiz, eu tô esperando a degradação dele. Não é mancha, não. Ó. Ele é laranja, laranja mesmo. Vou até tirar o filtro. Gente, pelo amor de Deus, eu vou tirar o filtro, hein? Socorro. Assim, filtro. A pessoa é... Ó. Só pra vocês verem a real cor do laranja. Tá? Esse é o laranja 21110. Essa cor aqui, o 21110, ele é indicado para tintura de plásticos, para tintura de pastas, né? Aquelas pastas de escritório e tudo mais, tá bom? Ó. E aí, vamos colocar assim, ó, se ela fosse utilizada a 1%, seria um negocinho assim, ó, mínimo, dentro de uma tinta. Então, ela não faria o efeito de neutralização, tá bom? Então, bora continuar. O que que o filtro faz com a pessoa, hein? Dá uma saúde. A gente é outra pessoa. Bom, então, eu expliquei aí que me perguntaram a diferença de orgânico para inorgânico. Falei qual é a cor. O 21110 é o laranja, tá? E agora, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Sim, eu parei aqui nos CIs liberados. Eu vou encerrar os CIs liberados. Vou abrir aqui para vocês fazerem algumas perguntas, tá bom? E aí vou encerrar esse bloco de live para iniciar o próximo bloco, tá bom? Para quem for assistir gravado depois, ter uma facilidade de conseguir assistir em blocos e não ficar aquela live gigante de 3, 4 horas, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó o 21110 saindo, ele é neon. Por isso que quando o pessoal bate o laser, aparece aquele neon, tá? Ó. Eita, gente. Peraí. Pronto. Vamos lá. Ju, quais são os CIs liberados? Opa! Quais são os CIs liberados pela Anvisa para cosméticos? A RDC 44 de 2012, ela indica CIs liberados para cosméticos. Então, vamos lá. E esses cosméticos, eles têm 4 campos de aplicação. Quais são esses campos de aplicação? O 1 tá super liberado, o 2 aplica, mas não aplica próximo dos olhos. O 3 aplica, mas não aplica próximo à mucosa. Lábios, mucosa, não aplica próximo à mucosa. E o campo 4, qual é o campo 4 de aplicação? Aplica, mas tem que ser rapidinho, hein? Aplicou e lavou. Shampoo, condicionador. Então, eu posso ter esse pigmento, esse corante dentro do shampoo. Os que tem no campo 4. Então, eu vou dar exemplo aqui. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Se não quiser anotar, não tem problema, porque tem na apostila, ok? Vamos lá. Quais são os campos de aplicação? Deixa eu ver aqui. Aliás, quais são os CIs liberados, tá? Os mais comuns que a RDC nos dá. 15.850, tá? Esse 15.850 é um vermelho. Esse vermelho, ele tá muito comum em tinta de lábios e algumas tintas de sobrancelhas também tem o 15.850, tá? Eu conheço bastante tinta, né? Mas assim, de cabeça agora que eu me lembre, eu sei que a MAG tem ele em algumas tintas. Eu sei que a Expressive Colors tem. Eu sei que a Marilyn tem ele, 15.850, na composição de algumas tintas, que eu me lembre de cabeça, tá? E Natalia Beauty eu não tenho certeza. Outra cor aqui que também é bem comum, tá? De se encontrar é o 19.140, que é o amarelo tartrazina.
amarelo tartrazina. Ju, amarelo tartrazina, que cor é essa? É amarelo, né? Amarelo. E pode ser aplicado, tá no campo 1 de aplicação pela RDC. Pode ser aplicado na sobrancelha? Pode. O que é bom você colocar na sua ficha de anamnese? É bom você colocar o seguinte: pergunta para sua cliente se ela tem alergia a corantes amarelos. Tá? Se ela já tiver feito algum exame na vida que fale sobre alergia a corante amarelo, ela vai ver que ela teve alergia a Coca-Cola, alergia a caramelo, alergia a abacaxi. E aí, ela vai ter alergia ao 1940. Então, é bom evitar, tá? Não é que vá, o 1940 não é que ele vai dar alergia. Ele só daria alergia se ele tivesse gerando metabólitos. E ele só vai gerar metabólitos quando bater o laser, né? Ou com a luz solar ali e tudo mais. E a quantidade dele é pequena dentro da tinta. Porém, gente, tá se tratando de alergia? Olha o rótulo ali. Se a cliente tem alergia, evita. Não custa nada, tá? Bom, aí vem aqui o 21100, o 21108, o 21110 não está na RDC como indicado para uso cosméticos, tá? Aí vem o 26100. O 26100, ele é um vermelho borgonha, sabe? Um vermelho bonito. Só que a Anvisa indica ele e fala assim, olha, pode usar o 26100, pode usar esse CI, mas ele tá lá no campo 3. O xizinho dele tá no campo 3. E aí, como que funciona isso? Não pode ser utilizado em mucosas, tá? Outro CI aqui famosinho, 73915. Anota aí, gente. 73915. É um CI que ele tem que ser, ele é utilizado aqui, ó, liberado para utilização no campo 4. Ju, o que é a utilização do campo 4? Me lembra aí que você falou, mas eu já esqueci. Utilização no campo 4 é aquela que você tem que usar rapidinho e tirar. Então, ela pode ser usada no shampoo, pode ser usada no condicionador, num sabonete, tá? Esse 73915, ele é uma cor magenta. Ele é uma cor, é um rosa, é um vermelho rosado, tá? Ele é comum nas tintas de lábios, tá bom? Porém, a Anvisa indica ele para uso contato rápido. Cosméticos, contato rápido. Bom, vamos lá. O que a Anvisa indica mais aqui? Os inorgânicos todos. Olha que delícia. A Anvisa indica todos os inorgânicos para serem utilizados no campo 1, sem medo. Pode usar feliz da vida, sem preocupação. Por quê? Porque não faz mal à saúde, tá? Já foi comprovado. Quais são esses CIs? Vou falar devagarzinho para quem quiser anotar. 77007. Azul Ultramarine. Eu acho que só a MAG tem esse, tá? 77007. Azul Ultramarine. 77266. Nosso famoso Carbon Black ou preto carbono. 77288. 77289 são os nossos cromo verdes, tá? 77491 é o nosso óxido de ferro vermelho. 77492 é o nosso óxido de ferro amarelo. 77499, óxido de ferro preto.
E 77891, nosso dióxido de titânio, que é o branco, tá bom? A Anvisa libera todos esses no campo 1 de aplicação. Ju, o que é o campo 1 de aplicação? Pode ser utilizado à vontade, sem medo de ser feliz, que não vai fazer mal à saúde, tá ok? Então, terminei aqui de falar dos CIs liberados. Ah, não, terminei não, peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma tabelinha aqui que eu quero falar pra vocês. Tá aqui. É a tabelinha do GMC. Ju, que tabelinha é essa? São os CIs liberados, ó, para ingestão. Pega pra mim uma bula de remédio, por favor. Vamos lá. Deixa eu achar minha tabela aqui. Aqui, ó. GMC. Ai, gente, por que eu não tô achando a tabela do GMC? Aqui, achei. GMC, número 11 de 2006. Ela indica que quais são os CIs colorantes, né, que podem ser utilizados para alimento e para medicamento. Aí eu pedi aqui para meu suporte pegar para mim uma bula de remédio. Vamos ver que bula é essa aqui. Ciflogex. Ciflogex é uma pastilha, tá? Essa pastilha, ela é colorida. É uma pastilha colorida. Tem pastilha aqui de limão, tem pastilha na bula, né? Aí tem aqui, ó, sabor limão, sabor laranja, sabor mel, sabor menta. Eu vou ler aqui pra vocês a sabor menta, tá? Não precisa não. Sabor menta. O que contém? Pode pegar a bula aí, ó, do remédio de vocês. Pega a bula da Neosaldina, pega a bula de qualquer medicamento que seja colorido. Colorido. Tipo uma Neosaldina. Não pega remédio branco, não, porque não vai fazer muito sentido. Aquele remédio amarelinho, um antibiótico, se tiver em casa, pega só a bula pra gente poder ler juntos, tá? Eu peguei aqui essa bula e vou ler pra vocês. Cada pastilha sabor menta contém. Aí tem lá, né, o remédio mesmo, cloridrato, não sei o que, tal. E tem aroma de menta, limão, amarelo tartrazina. Aí tem também azul indigotina. Tem sacarose, tem glicose. O que é azul indigotina? É um CI que tá aqui na tabelinha de vocês, que é liberado para consumo. É o CI 73015. O que é o amarelo tartrazina? É o 19140. Ele é liberado para ingestão e é liberado para sobrancelhas pela Anvisa, tá? Então, são CIs liberados. São esses CIs que estão liberados também na Europa e estão liberados aqui no Brasil, ok? Vou desativar os comentários, para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? E vou encerrar esse bloco de lives para a gente poder iniciar um novo bloco de lives, uma nova live, e essa live não ficar tão grande. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vão com carinho aí comigo. Podem perguntar. Ih, faltam 25 segundos, gente, para terminar. Não vai dar tempo. Vocês falarem as perguntas. Quais são os campos? São 4 campos de atuação. O campo 1, ele é totalmente liberado. O campo 2 pode ser usado, mas não perto dos olhos. Campo 3 não pode ser usado perto das mucosas. Tá acabando. Já vou iniciar aqui. Vamos lá.
Bom dia, gente.